Boa tarde a todos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem o alívio e o consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem os seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Pedimos oração para Antônio Carlos dos Santos, que hoje faz 30 anos de desencarne. Vou ler um pedacinho aqui do Evangelho. Caiu no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 2. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral, bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus, não por entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. E que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração, para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita agora com a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quando apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passo a palavra agora para nossa irmã Marlise, que fará a palestra dessa tarde. Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Boa tarde.
sempre uma alegria estarmos juntos aqui. Hoje um número bem menor, né? Dada a chuva, as vésperas de Natal, correria de compras, mas sabemos que a espiritualidade amiga está aqui conosco e há muito mais irmãos aqui do que podemos imaginar. Então, que tenhamos uma bela tarde, que saibamos agradecer essa chuva abençoada, tão necessária nesse momento. E o tema de hoje é justamente isso: buscar e achareis. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 9 a 10, não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, o que nos traz esse capítulo? Buscai e achareis. O que nós estamos buscando aqui hoje? A gente pensa nisso quando sai de casa, quando vem buscar alguma coisa, e a gente pensa no que a gente está buscando, ou o que nós estamos buscando, ou nós simplesmente vamos e não refletimos sobre isso. E quando nós alcançamos o que nós buscamos, o que nós fazemos com isso? Nós lembramos de agradecer por termos alcançado essa busca? Ou nós já saímos em busca de outras coisas e não paramos para refletir, para agradecer? Porque cada busca que nós fazemos com o nosso coração cheio de vontade em realmente usufruir dessa busca para o nosso benefício e para o benefício dos nossos irmãos, ao lembrarmos de agradecer por isso, o nosso coração se emociona e Deus se emociona conosco. Então, buscar cegamente não faz sentido. Precisamos refletir sobre o que nós queremos. E quantas vezes nós simplesmente vamos na onda, como a gente diz. O comboio está indo, eu vou indo também. Mas cada um de nós deve refletir profundamente. Agora, por exemplo, que nós estamos no final do ano, onde a gente costuma fazer aquele balanço de tudo que nós fizemos durante o ano, do que nós alcançamos, do que nós queríamos ter feito e não fizemos, do que nós não tínhamos projetado e aconteceu e foi bom, outras coisas não foram tão boas. Mas se colocarmos na balança tudo isso, vamos ver que fomos muito mais felizes do que infelizes. Que fomos muito mais abençoados do que ficamos sem receber. Então, essa reflexão que nós fazemos ao final do ano, nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, em todos os nossos amanheceres, porque a cada amanhecer é uma nova oportunidade que Deus nos dá para um novo dia, para uma nova caminhada, para um novo projeto. Deus é sempre misericordioso para conosco e nos dá muito mais do que nós muitas vezes achamos que merecemos. Outras vezes nós brigamos com Deus e achamos que Ele não nos dá o que nós precisamos. Na verdade, Deus nos dá o que é necessário, o que é suficiente para nós. Às vezes nós pedimos coisas que não são necessárias. Então também sobre isso a gente precisa refletir. Sempre que eu vejo os comentários da palestra nas redes sociais,
eu vejo que muitas pessoas também pedem orações, assim como agora foi citado o nome de uma pessoa, pedem orações para pessoas. E lembrar também, nós podemos pedir sim, mas a minha intercessão, a minha vontade em ajudar esse irmão, eu estou também orando por essa pessoa ou estou só delegando a casa espírita, encarregando-a dessa oração? O nosso envolvimento é essencial nessa oração que nós queremos a esse irmão. Isso me faz lembrar quando eu era jovem e tinha recém-formado no magistério, eu tinha lá uns 18 anos, e as irmãs do colégio me chamaram, depois do estágio, para uma entrevista de emprego como professora. Eu, obviamente, fiquei extasiada, surpreendida, porque, no fundo, eu achava que eu não poderia ser professora naquela escola tão grande, onde eu também estudei por muitos anos. E aí eu fui na minha mãe, lembro da cena, ela estava trabalhando na horta, e eu cheguei para ela e disse: mãe, as irmãs me chamaram para uma entrevista, para professora, tu reza por mim? E ela me disse assim, ela parou e me olhou e disse assim: minha filha, tu acreditas que tu és capaz de ocupar essa vaga? Eu parei e disse: sim, eu estudei, eu fiz um bom estágio, sou capaz sim de ser professora naquela escola. Então a vaga já é sua. Mas reza também, não deixa só para mim. E eu fui para a entrevista com essa certeza que a minha mãe havia me transmitido. Na verdade eu sabia, mas eu precisava ouvir de alguém, né? Que bênção ouvir isso de uma mãe, quando ela me disse: tu acreditas nisso? Tu acreditas que és capaz? Então a vaga é sua. Quantas vezes nós duvidamos das nossas possibilidades? E aí nós já colocamos uma barreira nas conquistas. Quando nós vamos para uma situação já acreditando que nós somos merecedores disso, já conseguimos. Concordam? Então, por que nós duvidamos tanto? Por que nós nos fazemos de vítimas, achando que não somos merecedores ou que Deus não nos abençoou o suficiente? Porque no fundo não acreditamos em nós. Então precisamos buscar dentro de nós essa autoconfiança, essa certeza de que sim, somos capazes e tudo podemos. Como Jesus mesmo nos disse: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ora, então, se Jesus nos disse isso, Ele nos deu esse poder. E nós duvidamos. Por que duvidamos tanto? Porque ainda não temos fé suficiente. Porque a fé requer energia, requer força, requer vontade. A nossa ação nessa fé. Uma frase que a minha mãe me disse, ela me deu o poder. Tu és capaz, acredita? Então és capaz. Esse poder, na verdade, estava dentro de mim, mas teve a firmeza pela palavra da minha mãe. Então nós sempre precisamos, no fundo, precisamos não, nós é que buscamos, né, alguém que nos confirme o poder que nós temos. Porque nós ainda estamos enfraquecidos nessa nossa fé. E como nós alimentamos a fé que faz a gente buscar com força, com garra? É fazendo bem, praticando a caridade,
olhando ao meu próximo como sendo meu irmão igual, que ele tem os mesmos direitos que eu tenho, também tem os mesmos deveres que eu tenho. Então ninguém pode me rebaixar, muito menos eu mesmo. Quando nós realmente temos essa convicção, nada mais se perde na nossa volta. Tudo é possível. Tudo, absolutamente tudo é possível. Basta nós querermos e acreditarmos realmente nisso. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso, essa certeza do início ao fim. Ele contém a explicação das máximas morais que Cristo nos ensinou. Todo o Evangelho vem trazendo essas máximas desde o seu início. Primeiro ele confirma que Ele é o Cristo Consolador, Ele nos afirma que Deus é misericordioso, justo, bondoso. Ao longo de todos os capítulos Ele vai nos colocando, nos envolvendo como integrantes desta grande obra que somos, trabalhadores da última hora, que nós devemos dar de graça tudo que nós recebemos gratuitamente. E só lá nos capítulos finais, hoje o 25, ele começa a nos fazer refletir sobre a nossa busca, a nossa oração, o nosso crer. No capítulo 25, buscar e achareis. Depois, pedi e obtereis. O último capítulo ele nos traz uma coletânea de preces para que quando nós ainda não acreditamos no poder da nossa prece, possamos então ler ou declamar a Deus algumas preces que o Evangelho nos traz, facilitando então a nossa compreensão e a nossa aceitação de que nós temos essa conversa direto com Deus, que nós não precisamos que outros intercedam por nós, porque nós temos esse canal direto ligado a Deus. Então eu não preciso pedir para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho. Eu posso pedir, claro que eu posso, mas eu devo acreditar mais no meu poder, que é mais forte do que qualquer outro. E quando a gente conquista essa certeza, tudo é possível. Eu fui aprendendo isso ao longo da minha vida e eu entendo que a gente às vezes duvida, principalmente quando acontecem situações inesperadas, não planejadas, que nos tiram do prumo, nos tiram do equilíbrio. Quando a gente acha que está tudo bem, de repente vem alguma coisa e nos derruba. E a gente precisa então reconhecer na nossa humildade que nós precisávamos passar por aquela situação e que ela veio para me ensinar alguma coisa também. Aceitar e acolher esse desafio como uma oportunidade para o nosso aperfeiçoamento. Vejam como então não há injustiças. Não há injustiças. Há sim a nossa falta de compreensão em relação aos desejos de Deus para conosco. Então não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando a nossa fé realmente é firme, é constituída da nossa certeza, nada nos tira desse equilíbrio. Mesmo quando então eu caio daquela forma e por algum momento eu me questiono por que estou passando por isso.
Ou o que foi que eu fiz para passar por isso? Imediatamente eu retomo a consciência e digo: não, eu vou enfrentar isso da forma que Deus quiser. Então não há dúvidas na nossa caminhada de que nós estamos em um caminho reto, um caminho promissor, um caminho em que cada um de nós vai alcançar a felicidade. E aí Jesus também nos diz que a felicidade plena não é deste mundo. Porque a felicidade não está nas coisas materiais, que é o que nós mais buscamos neste mundo. Nós pensamos que a felicidade está nas coisas que nós adquirimos, e está em parte na nossa casa bem arrumada, na nossa vida bem elaborada, no nosso emprego que nos dá o sustento para a família. Está nestas coisas, sim, claro, porque nós vivemos num mundo material e precisamos dessas coisas materiais, mas não está só nisso. Por isso ele diz que a felicidade plena não é deste mundo. Porque quando nós estivermos depois em um outro plano que não o da terra, que não esse do corpo, desse corpo que nos é o abrigo hoje, que nos é a morada, nós vamos entender que tudo que nós plantamos aqui na terra, nós colheremos. E aí estará a felicidade ou a infelicidade. Depende do que nós plantarmos. Se nós só plantarmos desavenças, rusgas, mágoas, ciúmes, invejas, ódios, nós vamos caminhar num espinheiro bravo. Vamos nos arranhar bastante. Ou um caminho bem pedregoso e vamos machucar nossos pés. A escolha é nossa. Se nós aqui cultivarmos boas amizades, boas atitudes, trabalharmos em benefício da humanidade, fazermos deste mundo um mundo melhor para aqueles que ainda vão ficar, nós lá chegaremos felizes com essa plenitude, com isso que nós deixamos. Quando alguém aqui na terra vai dizer: ah, pois é, o fulano trabalhou bastante para que hoje eu pudesse usufruir desta alegria. E aí lá também estarei eu feliz, com a alegria daquele que eu deixei aqui. Porque nós sabemos que ao desencarnarmos nós não mudamos, apenas mudamos de cena. O palco da vida muda um pouco. Hoje o nosso palco é a Terra, enquanto encarnarmos, e quando desencarnarmos estaremos em uma outra dimensão. Mas eu, espírito, continuarei sendo quem eu sou. Exatamente quem eu sou. Por isso, nada muda. Por isso, lembremos também do que nós estamos plantando aqui. Que atitudes eu estou tendo hoje? Como eu estou enfrentando este mundo? Reclamando de tudo e de todos? Ou agradecendo, ou fazendo a minha parte, ajudando as pessoas a entenderem que nós precisamos cada um fazer a sua parte? Porque eu não posso esperar que o outro faça tudo por mim. A nossa ação faz a gente melhor enquanto espírito. A nossa ação produtiva nos faz melhores. E não temos por que nós nos preocuparmos com o que será quando sairmos daqui, quando viajarmos para o outro plano. Preocupação.
Quando nós nos preocupamos, nós já estamos sofrendo. Então vamos nos ocupar com o que é importante neste momento, para ter a certeza de que o futuro será promissor, se hoje nossa ação for positiva. Então a vida é muito simples, é muito bela. Basta nós fazermos ela ser assim. Somos nós os responsáveis por isso. Não é a mãe que é culpada, não é o filho que é culpado, não é o pai, não é o irmão. Cada um é responsável por suas atitudes, portanto, por sua colheita também. Então, nessa busca incessante da nossa felicidade, lembremos sempre de que nós vivemos uma vida tão feliz, porque nem mesmo os pássaros, e Jesus também fala, os pássaros não trabalham para adquirir suas coisas. No entanto, eles conseguem construir o seu ninho, eles conseguem se alimentar com as coisas da natureza. Então, se Deus se preocupou para que um pássaro, que é um animalzinho tão pequenininho, conseguisse se sustentar sozinho, imagine nós, que somos seres pensantes, inteligentes, feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo é possível, tudo é possível. E aí eu trouxe uma reflexão de Bezerra de Menezes, num livro que sempre traz mensagens do Evangelho em assimilação evangélica, João Nunes Maia, Espíritos Diversos. No item Buscar e Achareis, ele diz assim: eis a questão do momento. Em todos os rumos do ser humano, na caminhada terrena, a humanidade busca. Quase todos por caminhos tortuosos. Buscam fortunas por meios ilícitos. Buscam conforto por meios que não convêm. Buscam prazeres por métodos estranhos à moral do bom senso. Buscam amor por processos extravagantes. O buscar, que o Evangelho nos informa, que Jesus nos inspira, é o de boa vontade. Buscar com Jesus. É buscar a compreensão nas atitudes de melhorar. Buscar o trabalho, de modo que não falte a verdade. Buscar a alegria cristã, para abrir em nós os roteiros do bem-estar permanente. Buscar a sabedoria para a elevação dos sentimentos. Buscar o amor para que se faça em nós a presença da tranquilidade, da consciência e a liberdade, pelo conhecimento do certo, porque o amor é Deus e Deus está em Cristo, nos ensinando a amar como convém. O bater e abrir-se-vos-á está nas mesmas linhas. Bater em nós mesmos, no sentido de que o esforço possa crescer para aprimorar as nossas qualidades de servir e de compreender a vida. Aprimorar-se e elevar-se a cada dia, mesmo sofrendo as consequências da terra, vale a pena. Porque toda subida tem um preço. Sacrifícios e lágrimas, mas fica a experiência como um salário da liberdade e paz para o coração.
é aparar certas arestas morais, que a poda traz sempre vigor para as árvores. Esse é o bater. E a quem bate com interesse de melhorar, as portas se lhe abrirão, e a ajuda de Deus não faltará para o bom trabalhador da seara, sendo a resposta a glória da vida. Busca todos os dias com Jesus, que sempre acharás com Deus. Então vejam, ele coloca para nós a responsabilidade, como tudo que eu falei, confirmando que é responsabilidade totalmente nossa. O nosso trabalho nos edifica. A gente sabe disso. Quando a gente consegue alguma coisa onde nós não nos esforçamos porque alguém facilitou para nós, parece que perde a graça. Não é? Mas quando nós conseguimos alcançar algo no qual nós nos empenhamos com todas as nossas forças, com todo o nosso tempo, com toda a nossa dedicação, é uma glória, é uma bênção, é uma alegria que não cabe em nós, de tão imensa que é. Então lembremos, agora, principalmente nessa época do ano, onde nós ficamos mais reflexivos, mais meditativos também, lembremos também que Jesus está presente em todos os dias, no nosso Natal. Lembremos as nossas crianças de que Natal é Jesus. Precisamos dizer isso a eles, porque muitas crianças pensam que Natal é Papai Noel. É Papai Noel também, mas é o aniversário de Jesus. Ensinar isso para os nossos pequenos desde o berço, para lembrá-los de que é o aniversário de Jesus que nós estaremos comemorando no dia do Natal. E que Jesus mora em cada um dos lares onde nós lembramos de orar e agradecer por sua vida entre nós. Que possamos realmente usufruir dessas bênçãos, fazer da nossa noite de Natal uma noite de reflexão, de algumas trocas amorosas, de abraços, de alguns presentes, mas principalmente celebrar a vida de Jesus no nosso coração. Que possamos assim levarmos para as nossas casas nesta tarde todas as bênçãos que nós aqui recebemos, compartilhá-la com todos aqueles que encontrarmos pelo caminho agora, ao direcionarmos a nossa casa, resplandecendo essa energia maravilhosa que recebemos aqui. E compartilhar então esse amor, essas bênçãos, compartilhar Jesus, compartilhar a vida com todos os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe sempre, muita paz, muita luz a todos. Que assim seja. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos a Marlise todas essas palavras lindas que ela deixou para nós essa tarde. Muito obrigada. E convido os nossos médios a passarem as suas salas de trabalho, por gentileza. Os irmãos que têm a fichinha rosa, pode passar para a sala também, por favor.
os que têm a fichinha azul e vermelha. Então agora, já harmonizados, peço que feche os seus olhos, mentalize Deus e Jesus para receber o passe da tarde de hoje com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, funde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. E que assim seja. Com todos em paz e um bom resto de semana a todos. Vai vir para semana que